fragilizada após a Primeira Guerra Mundial. A Itália entrou na Primeira Guerra Mundial, mas saiu dela machucada, como todos os outros países saíram, e a Alemanha perdeu o seu rei, a monarquia foi derrubada, e no lugar da monarquia se instaurou a República de Weimar, cuja Constituição foi feita na cidade de Weimar. Muito bem. E na Itália, o que estava rolando lá com Mussolini nesse período? Quando eu falei a respeito da doutrina fascista, eu enfatizei que o Mussolini teve uma experiência dentro do Partido Socialista Italiano. O Mussolini realmente era um socialista, ele participou do Partido Socialista Italiano durante 10 anos da sua vida, mas saiu do partido. E por que ele saiu do partido? Houve alguma divergência? Houve algum problema que justificasse a saída dele? Houve. E o principal foi a defesa que ele fez do ingresso da Itália na guerra. Havia uma grande discussão, uma grande questão dentro da Itália, né? A Itália deve entrar na guerra, não deve entrar na guerra, de que lado a Itália vai entrar, como a Itália vai entrar, o que ela vai ganhar, e essa discussão se estendia dentro do parlamento italiano, e o Mussolini defendia o ingresso da Itália na guerra. Entretanto, esta posição era contrária ao consenso do Partido Socialista. O Partido Socialista, onde ele estava, achava que a Itália não deveria entrar na guerra, porque aquela guerra, eles assim interpretavam, era uma guerra burguesa, era uma guerra imperialista, uma guerra, em suma, que os defensores da classe trabalhadora, que a classe trabalhadora não ganharia nada cerrando armas para defender os seus patrões, para defender a burguesia que queria manipular a classe trabalhadora para ser soldado de linha de frente. Então esse era o pensamento de boa parte do Partido Socialista. E algumas pessoas dentro do Partido Socialista discordaram disso, entre as quais Mussolini. Ele sai do Partido Socialista e várias outras pessoas saem do Partido Socialista, defendendo no jornal que ele tinha, chamado Popolo de Itália, o ingresso da Itália na guerra. E ao fim e ao cabo, a Itália de fato entra na guerra. O que vai acontecer neste processo? Quando ele sai do Partido Socialista, ele vai criar, primeiramente, um grupo, uma espécie de grupo paramilitar, de pessoas que tinham mais treinamento militar, outras pessoas não tinham tanto e aprendiam com as que tinham. E ele vai com alguns elementos do exército regular da Itália, que saem do exército, perdem a sua... Como é que fala? Entram para a reserva, né? Tem esse termo, saem do exército, e essas pessoas passam a participar desse grupo paramilitar que o Mussolini vai fazer. E esse grupo, ele é um grupo meio caótico. Então, vez por outra, os caras que eram mais assim acelerados do grupo, como por exemplo um protagonista chamado Ítalo Balbo, né? Esse Ítalo Balbo, que o próprio Mussolini tinha medo ele tinha uma rivalidade com o Ítalo Balbo, porque o Ítalo Balbo era um cara muito carismático, né? Foi piloto de caça, era um cara, né? Enfim, um cara impressionante, né? E esse Ítalo Balbo vai percorrer uma região da Itália chamada Romanha, tocando terror com essa milícia, com esse grupo paramilitar, invadindo cidades, às vezes acochando os prefeitos. Imagina, a cidade do interior, chega lá um bocado de miliciano, assim, armado, diz: agora aqui quem vai governar é a gente, acabou, o governo aí é nosso. E os caras expulsaram prefeitos de cidades italianas. E aí vai vir essa desordem. Junto com esse pessoal, Mussolini vai criar um partido também, um partido de representação regular dentro do parlamento, que é o Partido Fascista. De início, muito pequeno, pequenininho o partido sem grande força eleitoral, muito pouco popular, mas o que vai acontecer? Primeira Guerra acabou, 1918, Primeira Guerra acabou, combatentes voltando, os combatentes vindo. Esses combatentes, muitos deles começam a ingressar no Partido Fascista. Por quê? Porque o Partido Fascista tinha defendido o ingresso da Itália na guerra. Então eram pessoas que, apesar de terem vivido todos os horrores da guerra, achavam que a sua experiência dentro da guerra foi engrandecedora, foi edificante. Eles saíram como homens, como pessoas mais valorosas e tal. Eu não sei se vocês veem aquela série Peaky Blinders, mas é uma série bem bacana, Peaky Blinders. É uma série de uma máfia irlandesa. É a ascensão do poder dessa máfia irlandesa. E a certa altura da série tem um encontro do chefe da máfia, do Tommy Shelby, com o Churchill. E aí eles se encontram lá num gabinete, tem um bocado de gente, né? E tem um rival, um arquirrival dele, que é o comissário de polícia,
que vai tentar persegui-lo. E aí o Tommy Shelby fala, não, porque nós que fomos à guerra, né, aludindo à Primeira Guerra, não, a gente que foi à guerra e tal. E isso gera entre as pessoas que estavam ali um sentimento de que, não, eles compartilharam algo. Eu fui para a guerra. O Churchill dá uma risada quando ele diz que ele foi para a guerra, porque o Churchill estava lá, e o Churchill diz o que ele foi soldado disso, não sei o que, ele fez aquilo, com exceção desse comissário de polícia que não foi à guerra e já é olhado de esguilha. Então, essa solidariedade militar, essa solidariedade da cultura militar forjada na Primeira Guerra Mundial é trazida com esses caras que vêm para a Itália. E muitos deles ingressam no Partido Fascista. E aí o Partido Fascista vai aumentando as suas fileiras, vai se tornando mais forte, né? Os Fati de combatimento, os Fati de azione revolucionária, que são essas milícias que eu citei aqui, vão ficando mais poderosas, isso vai acontecendo, até que em 1920 ocorre um fenômeno na Itália que vai catapultar Mussolini ao poder, que é o seguinte fenômeno. Havia na Itália o Partido Socialista Italiano, como eu citei. Depois, houve um racha no Partido Socialista Italiano e foi formado o Partido Comunista Italiano, com o Palmiro Togliatti e o Antonio Gramsci. E os partidos de esquerda na Itália tinham uma força, especialmente o Partido Socialista Italiano, ele tinha uma força dentro dos sindicatos, entre os operários e tal. E em 1920 vai rolar várias greves. Vai haver uma pane de greves. Imagine as greves que a gente viu no Brasil recentemente, né? Aquela greve dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros aí que todo mundo ficou, meu Deus, os caminhoneiros pararam. Imagine isso multiplicado por 100. Imagine isso numa proporção muito maior. O caos que isso não vai gerar. E gerou um caos gigantesco. De quem o governo, os partidos dominantes se aproxima? Quem é que chega ali do lado? Tem um cara aí que é um tal de Benito Mussolini. O cara tem uma milícia, um cara meio violento e tal. Um cara meio marginal à sociedade, mas o cara tá aí, ele tem uma milícia, o pessoal pode ajudar, né? O exército regular da Itália não poderia simplesmente matar os grevistas, chegar em cima dos grevistas. Não era assim que a coisa funcionava, porque você tinha regras democráticas e tal, mas tem uns caras aí violentos, que estão aqui do lado, que tem um partido. E o que acontece? Quem é que é qualificado para fazer isso? O Mussolini. E aí os fascistas eles fazem isso, realmente eles percorrem a Itália, derrubando sindicato, invadindo loja, invadindo lugar que fazia associação sindical. E é por conta disso, é por conta deste fato que a esquerda tanto acusa os fascistas de serem instrumentos da grande burguesia. Esse fato, quando isso aconteceu, já vem logo em seguida as primeiras interpretações históricas de esquerda. E a esquerda já vai dizer, não, esses caras são instrumentos da burguesia. Por quê? Porque o objetivo deles é bater nos trabalhadores. O objetivo dele é destruir as associações sindicais, é pressionar os sindicatos. Então eles são o quê? Eles são instrumentos da burguesia. E quando eles sobem ao poder, que eles fazem certas medidas que vão enriquecer as burguesias respectivas das suas nações, aí a esquerda vai dizer, não, eles são instrumentos da burguesia. Mas a gente vai perceber que não é bem assim. Quando nós formos estudar o módulo de economia, não é bem assim. Na realidade, tanto fascistas quanto nazistas se valeram da burguesia nacional, se valeram das elites com um projeto próprio de poder. Então eles tinham um projeto próprio de poder e não foram instrumentos de nada. Portanto, a teoria segundo a qual a burguesia utilizou o fascismo e o nazismo como instrumentos é uma teoria que cai por terra. Eles não poderiam ser instrumentos, uma vez que eles tinham um projeto próprio de poder e uma vez que depois eles colocaram essas respectivas burguesias no seu bolso. Hitler já tinha a famosa frase, vou colocar a burguesia alemã de joelhos, e colocou realmente. Então é assim que a coisa funcionava. Mas em todo caso, naquele instante, naquele período, Mussolini serviu para fazer isso. E aí o que acontece? A monarquia ela começa a ficar abalada. A monarquia estava fragilizada, ela estava abalada. E o Partido Fascista só cresce, só impressiona. Depois de 1920, o que os fascistas fazem? Os fascistas criam uma trajetória, que é uma das coisas mais geniais na história política, que é uma marcha. Eles vão fazer uma marcha, eles fazem uma marcha gigante, com estandartes, com a zorra toda, estandartes e tal, os camisas negras, tudo, marchando dentro da cidade de Roma. E essa marcha impressiona todo mundo, e no final dessa marcha está lá Mussolini conversando com o rei. E o que acontece? Depois disso, acontece uma coisa fantástica. O rei coloca Mussolini, que era
Mussolini, lembrando, Mussolini era um cara da política, que tinha um partido e tal, faz de Mussolini primeiro-ministro da Itália. E aí Mussolini se torna primeiro-ministro da Itália, salvo engano, eu acho que a data específica é 1921 ou 1922. Ele se torna, primeiro-ministro italiano. Ele tinha todo o poder, ele era o ditador, ele mandava em tudo? Não. Ele estava submetido à autoridade do rei. Tecnicamente, havia um poder dual, você tinha um rei ali. Ele não era o cara que tinha autoridade encimada, mas ele era o primeiro-ministro. E aos poucos ele vai construindo a força do Partido Fascista. O Partido Fascista vai ganhando mais e mais assentos no parlamento, vai se tornando um partido majoritário, um partido de massas realmente popular. Isto vai acontecendo e Mussolini vai invadindo vários e vários setores estratégicos. Então ele bota lá o ministro da imprensa. Quem é o cara que vai chefiar a imprensa? É o genro dele. Quem é não sei o quê. Ele vai botando as pessoas da confiança dele e vai tomando aos poucos os gabinetes ministeriais. E ao tomar isso, ele vai construindo a ditadura pessoal dele. Então foi assim que ele foi construindo. Ele construiu a ditadura. Não imaginem vocês que aconteceu na Itália a mesma coisa que aconteceu na União Soviética. O que aconteceu na União Soviética foi diferente, porque houve um golpe militar mesmo. Então você teve um processo revolucionário, uma tomada de fora da democracia. No caso de Mussolini, não. Ele entrou pelas vias democráticas. E entrou porque a Itália havia se unificado tardiamente. A Itália, a tradição democrática da Itália como nação era muito jovem, porque a unificação foi tardia. A monarquia estava fragilizada. Havia uma ameaça de grevismo, muito, muito forte dentro da Itália, que ameaçava os alicerces básicos do Estado italiano. Tudo isso fez com que Mussolini se tornasse primeiro-ministro e, nos dizeres do historiador do fascismo Robert Paxton, construísse a sua ditadura pessoal. Ele fosse aos poucos ali construindo, montando a ditadura pessoal. Depois a gente vai ver isso um pouco mais de detalhe quando nós estudarmos a parte do Estado fascista, a realidade do Estado no nazismo e no fascismo. E no nazismo, o que aconteceu? O que estava rolando na Alemanha? Pois bem, a Alemanha também ingressou na Primeira Guerra Mundial e a Alemanha teve uma peculiaridade: a monarquia caiu. A monarquia caiu, República de Weimar, 1919, aquela República de Weimar, Tratado de Versalhes. Sobre o Tratado de Versalhes, o Lord Keynes, o famoso economista sobre o qual se basearam vários programas econômicos aí no mundo afora, escreveu um livro intitulado As Consequências Econômicas da Paz. Nessas consequências econômicas da paz, Keynes demonstra ter sido um excelente profeta. Eu acho que talvez o Keynes tenha sido melhor profeta do que economista. Porque o que ele vai dizer nesse livro? Ele vai dizer que o Tratado de Versalhes vai provocar uma nova guerra. Ele chega a afirmar isso explicitamente. Que aquela paz era uma paz ominosa. E o Keynes estava lá, porque ele estava na delegação inglesa que discutiu os termos do Tratado de Paz. Então ele pôde observar em loco como a coisa aconteceu. E basicamente o Tratado de Paz impunha à Alemanha a restrição quase total do seu exército. O exército alemão foi muito, muito diminuído por conta disso. Impunha à Alemanha a necessidade de pagar altíssimos tributos de guerra, tirava pedaços da Alemanha, Alsácia-Lorena, que a Alemanha perdeu, tinha uma parte industrial inteira da Alemanha que foi objeto de cobiça dos aliados e que o mando daquela parte foi tirado da Alemanha. Então a Alemanha saiu da guerra extremamente enfraquecida. E se não bastasse isso, ainda veio uma outra coisa para vocês verem que sempre pode piorar. Durante o esforço de guerra, já no final do esforço de guerra, a Alemanha não tinha mais dinheiro, não tinha mais condição. O que ela fez? Que besteira. Vamos lá, produzir dinheiro, fazer dinheiro, o dinheiro tem que circular. Inflação subindo. Sobe a inflação campeando, inflação alta, como é que vai conter a inflação, medidas de arrojo, vários problemas nesse sentido. Então a Alemanha tinha problemas econômicos, ela tinha problemas militares, ela tinha problema de autoestima, ela tinha tudo isso, e tudo isso era sistematicamente colocado na conta
da República pelos nacionalistas e pelos monarquistas. Você tinha ainda muitos monarquistas que tinham saudades do tempo do Kaiser, saudades do tempo do rei, e colocavam tudo isso na conta dos traidores republicanos. E Hitler? Ele estava fazendo o quê? Ele estava exatamente voltando da guerra. Hitler, que lutou na Primeira Guerra, voltou com todo esse ódio, achando que os judeus estavam participando de tudo isso, achando que os republicanos traíram a Alemanha. Hitler estava muito puto, evidentemente. O que Hitler faz? Hitler volta para a Alemanha e logo depois Hitler conhece um tal de um partido e tal, e ele é chamado para ser ele é chamado pelo Estado para ser uma espécie de espião deste partido. Ele se torna uma espécie de espião desse partido, que é justamente o Partido Nazista. E ele vai lá na reunião do partido, no partido que foi fundado pelo Anton Drexler, olhar nesse espécie de olheiro do partido, ver o que está rolando e tal. E ele se impressiona muito positivamente com o que ele viu. Aquele antissemitismo, nacionalismo, tudo que estava ali no partido, ele se impressiona. E ele entra e faz a filiação dele de número 555, se torna afiliado do Partido Nazista. Dentro do Partido Nazista ele passa a chamar muita atenção. Por conta do quê? Pelos seus dotes oratórios. Ele era um excelente orador. Então ele subia lá, ele fazia os discursos, as massas aplaudiam, as pessoas ficavam muito impressionadas. Com isso ele vai subindo de poder dentro do partido, vai subindo cada vez mais de poder dentro do partido, dá uma espécie de golpe do partido, toma o partido. Em 1923 ele tenta um golpe de Estado na Alemanha, chamou o famoso Putsch de Munique, da cervejaria, que não deu certo, que foi o seguinte: a parte sul da Alemanha estava querendo se descolar e tal, querendo ser independente, com os conflitos com o governo central, e o Hitler achou que ele pudesse manobrar isso aí. Não deu certo. Simplesmente foi uma falha, ele foi preso, ficou na cadeia. Dentro da cadeia ele escreveu Mein Kampf, não tinha nada a fazer, escreveu Mein Kampf e escreveu outras coisas, entre as quais o esboço do primeiro carro, do modelo de carro que ele iria lançar, que viria a ser o protótipo do Volkswagen. O Volkswagen que vocês conhecem, o Hitler escreveu isso aí enquanto estava na prisão. E o que acontece? Então, ele estava lá preso, aí ele sai e o Partido Nazista começa a crescer vagarosamente dentro do parlamento. Mas até então o Partido Nazista era fraco, o Partido Nazista tinha poucas cadeiras. Os partidos maiores, os partidos que detinham a força, era de fato o Partido Social Democrata, o Partido de Centro Católico, o Partido Nacionalista. O Partido Comunista também era pequeno e eram esses os partidos. Só que em 1929 acontece uma outra coisa para revirar tudo pelo avesso: a Grande Depressão. Quebra da Bolsa Americana, quebra da Bolsa em tudo que é canto, economia completamente ensandecida, e vocês sabem o que acontece nos períodos históricos de turbulência econômica. Os discursos mais radicais ganham força. Aqueles discursos nazistas eram muito radicais e até então estavam muito à margem da sociedade. Eles não tinham muita penetração, por exemplo, entre os trabalhadores, nem entre a burguesia industrial, a alta burguesia. O eleitorado original do nazismo eram mais certos setores da classe média insatisfeita e tal. Não era tanto nem o povo, nem a grande burguesia. Só que isso vai mudando na medida em que as condições se radicalizam, as condições se tornam mais turbulentas e o discurso vai crescendo. Então, de 1928 a 1932, você tem um crescimento vertiginoso do Partido Nazista. O Partido Nazista começa a ganhar muitas cadeiras. Se não me falha a memória, em 1930 o Partido Nazista já tem cerca de 107 cadeiras no Reichstag, o que assegurava uma grande força ali dentro. E o Partido Comunista também vai crescendo. Então é essa configuração que se dá. E aí uma pergunta pode surgir: mas você tinha lá o Partido Nazista crescendo, nacionalista, visto como antimarxista, porque ele era de fato antimarxista e antibolchevique. Por que os comunistas não os enfrentaram? Por que isso não aconteceu? Porque houve uma ordem, vinda da Rússia para o Partido Comunista Alemão, que o Partido Comunista Alemão deveria se concentrar em tomar o espaço do Partido Social Democrata, que era outra linha marxista de dentro da Alemanha. Então você tinha os social-democratas, que eram mais moderados, que tinham um partido muito grande
no período da República de Weimar, partido com representação de mais de 120 cadeiras, gigantesco, e o Partido Comunista bem pequeno. E a ordem de Moscou era para que o Partido Comunista enfrentasse o Partido Social Democrata. E isto acontece também naquele contexto em que houve uma tentativa falhada de revolução comunista na Alemanha. A Rosa Luxemburgo, junto com o Karl Liebknecht, tentou fazer uma revolução comunista armada com a Liga Espartaquista naquela turbulência da República, início da República e tal. Foi massacrada, foi morta e foi traída, adivinha por quem? Por um membro do Partido Social-Democrata. O Partido Social-Democrata disse onde ela estava e tal, atraiu, e isso fez com que a Revolução Comunista se extirpasse. Então o que isso significa? Significa que os dois partidos de esquerda que poderiam estar combatendo o nazismo, servir de contraposição política, estavam muito mais interessados em guerrear entre si. Então eles combatiam o nazismo, eventualmente, não estavam focados e concentrados. Não, vamos unificar as forças para derrubar esse cara aqui. O partido de centro católico queria assegurar privilégios e direitos para os católicos. Eles estavam muito mais pensando nisso. Os partidos nacionalistas estavam cada vez mais nacionalistas e, portanto, cada vez mais próximos dos próprios nazistas. Tanto que Hitler, quando em 1923 ele é preso, depois quando ele saiu muito mais rápido do que ele deveria. E ele saiu mais rápido porque havia uma leniência por parte dos juízes que eram nacionalistas com um movimento nacionalista incipiente. Então eles achavam, não, esses nazistas são um pouco radicais, mas estão indo no caminho certo. Não posso dizer que não tão, são radicais demais, é coisa da idade, não sei o quê. Então havia essa leniência da sociedade alemã que era muito nacionalista e que era uma sociedade em que, como eu falei, a República não estava bem das pernas. Então a saudade, a nostalgia da época gloriosa do Império estava na cabeça das pessoas. Então toda esta leniência fez com que o Partido Nazista refluísse muito bem e crescesse de forma tremendamente expressiva de 1928 a 1932, portanto, um ano antes do Reich ser efetivamente estabelecido. E esse estabelecimento a gente vai estudar quando a gente for falar da realidade do Estado nazista. Até a próxima aula.